Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comunidade do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, né, fazer o pós-jogo, né, da estreia, né, do Brasil na Copa do Mundo, né, de Brasil 1, Marrocos 1, uma estreia que no cômputo geral foi uma estreia decepcionante, né, onde o Brasil jogou mal contra o Marrocos. Bom, vamos lá, né, falando sobre o jogo, o Ancelotti acabou surpreendendo na escalação, né, ele escalou um time com o Alisson, né, o Ibanez na lateral direita, na zaga a zaga titular, né, do Brasil, Marquinhos e Gabriel Magalhães, na lateral esquerda o Douglas Santos. O meio de campo nós tivemos o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Paquetá, né? Na frente, né, Vini, Rafinha e, e o Ancelotti começou com o Igor Thiago, né, sendo a referência, né, no campo ofensivo. E assim, O... Antes de falar sobre o jogo, né, eu tenho que falar sobre a escalação do Ancelotti, né? Nas vésperas da estreia, né, muitos estavam, né, planejando né, pelos treinos que o Ancelotti fez, que o Brasil iria com um time mais experiente, né? E assim, e a escalação que o Ancelotti tinha programado, né, ele ia com certeza começar com o Danilo na lateral direita, o Alexandre na lateral esquerda e o Matheus Cunha de centroavante. E hoje não foi isso que aconteceu, né? Ele fez essas mudanças e assim, e no primeiro tempo se provou que a escalação ela foi errada, né? Ela estava de forma equivocada, tanto que o Brasil foi dominado nos primeiros até o gol do Marrocos, o Brasil dominado pelo Marrocos, né? Principalmente pela questão física, né? O Marrocos fisicamente conseguiu se impor mais à seleção brasileira, né? É um time jovem, né? Do Marrocos tem uma média de 25 anos, né? Tem baita jogadores, né? Como o Hakimi, né? O, o goleiro Bono, né? Também, né? Que joga no Al Hilal, né? O Mazraoui, né? Que era dúvida, né? Ele começou jogando. E o Boadi, né? Menino de 18 anos, né? Joga no Lille da França, né? Bom de bola, né? Dominou o meio de campo, não sentiu o peso da estreia, né? E ele foi protagonista nesse meio de campo. Mais o Brahim Dias e o. Acho que é Sabirá o nome do centroavante do Marrocos lá. E o Brasil estava sendo dominado pelo Marrocos, né? O Marrocos se impondo fisicamente, né? Tecnicamente era o Mazraoui, né? Passando com facilidade por cima pelo Ibanez, né? O Brahim Dias armando o jogo, né? Com qualidade. O Hakimi também apoiando, né? Em cima do Douglas Santos. E o Brasil estava muito mal, né? Fisicamente o Brasil estava muito mal, o Brasil não conseguia se encontrar, né? Fisicamente estava abaixo, o Brasil não conseguia encontrar marcação ali, né? E aí, tanto que o Brasil só conseguiu criar uma chance, foi quando estava 0 a 0, quando o Igor Thiago errou uma cabeçada ali no cruzamento, que eu acho que foi até do Rafinha ou do Vini Júnior, né? Onde o Igor Thiago acabou furando a cabeçada, né? E aí, para provar que o Marrocos estava melhor, né, o Marrocos conseguiu seu gol, né, num contra-ataque, onde que, né, o Paquetá, acho que ele acaba perdendo uma bola, o jogador do Marrocos, ele dá esse passe longo no meio dos nossos dois zagueiros, né, no meio do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. Eu acho que o Gabriel Magalhães meio que não vai, né, e aí o Alisson acaba contribuindo também, ele falhou para mim no gol, que ele ficou totalmente mal posicionado, ele foi sair praticamente fora da área, né? E aí ele não podia fazer nada, né? Ele não podia pegar com a mão, né? Que aí seria invalidado. E aí o Sabirá acabou encobrindo o Alisson, né? Fazendo 1 a 0, né? Só que aí, aos poucos, o Brasil foi começando a se encontrar, né? Tanto que o Brasil conseguiu fazer um gol, acho que era aos 31 minutos do primeiro tempo, né? Onde que o Bruno Guimarães consegue roubar uma bola, né? Ele consegue encontrar o Vini e o Vini Júnior ele corta para dentro, né? Faz um golaço, fazendo 1 a 1 para o Brasil. Só que aí ainda o Marrocos ainda conseguia ser melhor, né? Tinha o controle, né, do meio de campo.
né, o Marrocos conseguiu se impor, né, contra a seleção brasileira no primeiro tempo. E fomos para o intervalo, né, com 1-1. Antes de acabar o primeiro tempo, ainda tivemos uma chance lá com o Paquetá, onde o Bono espalmou para escanteio ali. Então nós fomos para o intervalo, assim, com o Brasil sendo dominado até os 16, 20, 30 minutos do primeiro tempo, né? E aí nós fomos pro segundo tempo, o Ancelotti viu que, né, as coisas não estavam dando certo, ele mexeu, ele mexeu no time. Ele botou o Danilo, né, que era para ter começado o jogo na lateral direita. Ele mexeu no meio de campo também, tirando o Casemiro e botando o Fabinho. Né, o Casemiro foi muito mal, né, mas eu falo de individualidade daqui a pouco. Né, o Fabinho acabou entrando. E no decorrer do jogo foi entrando o Matheus Cunha, né? E o próprio Luiz Henrique ali também, né? O Douglas Santos acabou sendo mantido. E no segundo tempo, o Brasil melhora, né? Com as mudanças, o Brasil melhorou. Porque o Brasil passou a encontrar mais a marcação, o Brasil melhorou fisicamente, foi um Brasil que conseguiu jogar mais no campo do Marrocos. O Marrocos cansou, né? O Marrocos morreu no segundo tempo. Fisicamente, o Marrocos morreu, porque é um time, por ser jovem, é um time que, assim, consegue se impor, né, fisicamente, né? Foi igual contra a Noruega, né? Eu até acabei vendo a análise que o GE fez desse amistoso entre Marrocos e Noruega, né, antes da estreia. E, assim, o Marrocos, né, é um time bom, né, jovem, com 25 anos, mas é um time que, assim, que consegue se impor fisicamente no primeiro tempo, né? Tanto que foi assim contra a Noruega, né? Que eles dominaram a Noruega no primeiro tempo. E aí no segundo tempo eles cansaram, né, fisicamente por ser um time jovem. Isso acabou contribuindo para o Brasil, né, não sofrer praticamente até quase o final do jogo, né? Não conseguiu sofrer uma pressão do Marrocos porque o Marrocos cansou fisicamente, tanto que o Marrocos foi fazendo substituições mais assim para segurar o jogo mesmo, né, para tentar segurar o resultado, né, que o empate para eles era, talvez o empate não seja ruim, mas eu acho que ficou um sabor, sim, né? Amargo, né? Que o Marrocos poderia, sim, ter ganhado da gente. Mas o Brasil acabou melhorando essa questão física, né? O Brasil acabou jogando mais no campo do Marrocos. Não que criou, assim, grandes oportunidades, mas o Brasil acabou conseguindo ter o controle do jogo. Acabou conseguindo se impor mais, né? Pelas mudanças. E defensivamente não sofreu mais, né? Muito pelas mudanças que o Ancelotti fez, né? Ainda assim, ainda entrou o Matheus Cunha, né, no lugar do Igor Thiago, né? O Igor Thiago foi decepcionante, né? Foi abaixo. Ainda criou uma chance ali numa cobrança lateral rápida, onde ele chutou de primeira e o Bono espalmou para escanteio, né? Nós tivemos o Danilo também. Eu acho que o Rafinha acabou desperdiçando um lance também, né? Onde ele não conseguiu chegar inteiro, né? No cruzamento, né? E assim, o jogo foi rolando, foi rolando, foi rolando, e o Brasil, né, teve o controle do jogo, mas não conseguiu criar várias situações claras, né? Eu acho que nós tivemos, no cômputo geral, nós tivemos alguns pontos negativos, né, pelo primeiro tempo ruim que o Brasil fez. E no segundo tempo, né, as mudanças que o Ancelotti fez deu muito certo, né, para o Brasil não sair derrotado, né, pelo Marrocos. Eu acho que foi um jogo abaixo, né, no cômputo geral foi um jogo abaixo. Muito que o Brasil foi muito mal escalado também pelo Ancelotti. Alguns jogadores ficaram devendo, né? Alguns jogadores ficaram devendo, como o Casemiro, que fez uma partida muito ruim, patética a partida do Casemiro, né? O Casemiro, não sei o que aconteceu com o Casemiro, lento, sabe? Parece que ele já entrou cansado, sabe? Né? Numa estreia de Copa do Mundo, né? O Bruno Guimarães, eu achei que ele foi bem, né? Não só pelo passe, mas eu achei que o Bruno Guimarães estava muito sobrecarregado no primeiro tempo para ajudar na marcação, né? Eu acho que a questão do Bruno Guimarães é mais a questão de construir jogadas, né? De pisar, de ir mais ao campo ofensivo, mas o Bruno Guimarães acabou ficando sobrecarregado pela questão do Casemiro não tá bem, né? Dentro de campo. O Paquetá, eu acho que ele melhorou, né? Ele começou mal, mas eu acho que ele conseguiu melhorar no decorrer do jogo também.
O Rafinha acho que foi abaixo, né? O Rafinha não fez uma boa partida, né? O Ancelotti não sei por que manteve ele os 90 minutos. O Vini Júnior foi o melhor do Brasil, né? Tanto que ele, o Brasil conseguiu achar um gol com o Vini Júnior no momento que o Brasil estava sendo pior, né? Tava pior que o Marrocos no primeiro tempo. O Vini conseguiu achar um gol. A dupla de zaga eu achei o Gabriel Magalhães mal, né? Afobado, né? Ele não foi bem, foi meio, bem inseguro mesmo. E o Ibanez, né? O Ibanez foi muito mal, né? O Ibanez, eu só dou o desconto pro Ibanez porque o Ibanez não é lateral, né? Ele é um zagueiro jogando improvisado, né? Muito pela questão do corte do Wesley, né? O Wesley acabou sendo cortado. Isso para mim foi ruim porque o Brasil acaba perdendo em profundidade também. Mas o Danilo entrou, acabou solucionando o problema, né? Por enquanto. Mas assim, nós temos muito a evoluir, né? A gente sabe disso, né? Muitos jogadores, né, citaram, né, que o motivo do desempenho ter sido abaixo foi pela questão da ansiedade. Eu acho que não foi só a questão da ansiedade, eu acho que o Brasil estava muito mal escalado, estava um pouco perdido, né, desconcentrado na partida. Eu acho que a ansiedade acaba contando, conta, mas não foi o principal, né? Eu acho que assim, nesses dois jogos, né, contra Haiti e Escócia, o Brasil vai ter que fazer saldo contra o Haiti, né? Isso é fato, né? O Brasil, a tendência é que ganhe, né, do Haiti, né? Não vejo outra coisa, né? Eu acho que o Brasil tem, né, ganha do Haiti, mas não só isso. O Brasil vai ter que fazer salto, né, contra o Haiti, né, para não depender de outros resultados. E pega uma Escócia que é uma seleção que exige muita questão física, né, que o Brasil vai ter que estar muito bem preparado fisicamente para fazer um jogo, né, contra a Escócia, né, mas não só isso. O Brasil vai ter que evoluir também nessa questão de time, né, de encontrar um time, né, um time titular, né, para a gente chegar numas oitavas de final, que oitavas não, né, 16 avos, que é uma, que é assim, que a gente vai, que a gente, se a gente quiser sonhar pelo título, pelo Hexa, o Brasil vai ter que jogar muito mais, né, do que jogou na estreia, né, o Brasil vai ter que jogar muito mais e vai ter que evoluir, né, nessa questão, né, o coletivo do Brasil acabou não funcionando hoje, né, se tem uma coisa que o Marrocos foi melhor foi o coletivo, né, o Marrocos foi muito bem coletivamente, né, acabou marcando muito bem, né, por ser uma seleção jovem, é uma seleção bem treinada e bem organizada. Então, assim, o empate, pelo que foi, né, as circunstâncias do jogo, acabou sendo um bom resultado, né. É óbvio que eu queria que a seleção tivesse vencido, né, mas pelas circunstâncias, né, pelo primeiro tempo ruim que o Brasil fez, né, pelo jogo abaixo, né, no cômputo geral, né, eu acho que o empate acabou sendo um bom resultado. E que a gente vai, né, para os dois jogos, né, contra Haiti e Escócia, né, precisando vencer, né, para a gente tentar, né, fazer essa primeira colocação, né, a gente tentar terminar em primeiro, mas vamos lá, né, a gente evoluindo, né, eu acho que o Brasil ainda tem condições sim de fazer uma ótima Copa do Mundo, mas o Brasil precisa evoluir muito, né, em questão como time, como coletivo, né, eu acho que o Ancelotti talvez tenha aprendido, né, eu acho que o Ancelotti saiu bem decepcionado mesmo com a estreia, né, ele não escondeu a decepção que ele ficou, né, pela estreia ruim que o Brasil fez. Eu acho que ele aprendeu, eu acho que a escalação mesmo tem que ser essa, né, com o Danilo na lateral direita, eu acho que o Matheus Cunha centralizado. Eu acho que a questão do Casemiro, eu acho que a gente tem que discutir, né, que talvez o Fabinho talvez tenha que entrar, porque o Fabinho ajudou muito o Brasil na parte física também, na parte de marcação. Tá, o Fabinho talvez tenha que começar. Eu acho que o Danilo também podia começar também no lugar do Paquetá. O Rafinha acabou sendo abaixo, acho que o Luiz Henrique pode, pode começar também, mas enfim, né? Isso a gente só vai ver mesmo o time que o Ancelotti vai colocar, né, nos treinamentos, né? Que o Brasil só joga na sexta-feira, 9h30 da noite, contra o Haiti na Filadélfia. E que o Brasil vença, né? Faça saldo e vença a Escócia também, né? Para ir tranquilo para o mata-mata, tá? Essa foi a análise do jogo, né? A gente deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do jogo, tá? E siga a gente no Instagram, né? @comandante do campo. Valeu, gente. Fui.